Seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia Sagrada, e o estudo de hoje é um estudo muito interessante. Por isso, eu quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia para que a gente acompanhe cada texto que nós vamos estudar hoje e assim a gente compreenda o dom de profecia. Mas antes de irmos para o estudo, eu quero convidar você para fechar os seus olhos e juntos orarmos ao Senhor. Seu Deus e Pai, nesse momento nós vamos estudar sobre o tema o dom de profecia. Esse é um tema muito relevante e nós queremos compreender o que a Bíblia Sagrada ensina sobre esse assunto. Por isso, nesse momento, nós pedimos a orientação do Espírito Santo, para que assim a gente possa compreender o que o Senhor tem a nos dizer na Tua Palavra. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Antes da entrada do pecado, Adão e Eva e Deus conversavam face a face. Eles podiam ver, tocar um no outro. Só que por causa da entrada do pecado, o ser humano ficou incapaz de ver a glória de Deus. Deus é tão glorioso, tão poderoso, que quando ele se aproxima do ser humano pecador, o ser humano é consumido pela glória de Deus. Por esse motivo, Deus se revelou aos profetas, e a Bíblia Sagrada é o resultado dessas profecias. Mas para compreender mais sobre esse assunto, eu convido você a ficar até o final desse vídeo e acompanhar todo o estudo de hoje, para que você possa sair daqui compreendendo tudo que você precisa saber sobre o dom de profecia. E a primeira pergunta diz assim: qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do fim? Mateus capítulo 24, verso 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aqui a gente vê a importância de estudar sobre o dom de profecia. Aqui no livro de Mateus, capítulo 24, verso 24, Jesus diz que nos últimos dias apareceriam falsos cristos e falsos profetas para enganar as pessoas. E é por isso que hoje nós estamos estudando a Bíblia, para a gente compreender o que a Bíblia diz sobre esse assunto e não ser enganado. E a resposta da primeira pergunta fica assim: um dos sinais do fim seria a aparição de falsos cristos e falsos profetas que enganariam através de sinais e prodígios. E a segunda pergunta diz: como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? 1 João capítulo 4, verso 1 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, de acordo com 1 João, nós precisamos colocar à prova os profetas que aparecem, para saber se de fato é um profeta que fala da parte de Deus ou é um falso profeta. E a resposta fica assim: devemos provar se é um verdadeiro ou se é um falso profeta. E a terceira pergunta é esclarecedora: quais as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? E aqui nós vamos ver 5 características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia, começando pela letra A, e a resposta a gente vai encontrar lá em 1 João capítulo 4, verso 2, que diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então a primeira característica de um profeta verdadeiro é aquele profeta que acredita que Jesus se fez homem e habitou entre nós. Então a resposta da letra A fica assim: ele aceita a encarnação de Cristo. Letra B, Mateus capítulo 7, verso 15 a 23 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então a segunda característica de um profeta verdadeiro é que na vida dele, ele manifesta os frutos do Espírito Santo. E assim ele demonstra que o caráter dele está de acordo com a Bíblia Sagrada. E a resposta da letra B fica assim: manifesta frutos em sua vida. Letra C está lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 21 e 22, que diz assim: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Então a terceira característica para descobrir se um profeta é verdadeiro ou falso é que o que ele fala
tem que se cumprir. Se não se cumprir, é um falso profeta. Então a letra C fica assim: cumprem-se as suas predições. A resposta da letra D está lá em Deuteronômio, capítulo 13, do verso 1 ao verso 3, e também em Isaías, capítulo 8, verso 19 e 20, que diz assim: se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos que chirreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. E aqui nós vimos que mesmo que um profeta fale alguma coisa e aquilo se cumpra, se ele for contrário à lei de Deus ou ao que a Bíblia ensina, nós não devemos levar esse profeta a sério. É um falso profeta, porque um profeta obedece à lei de Deus e não leva as pessoas a adorarem falsos ídolos. E a resposta da letra D fica assim: vive em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. A resposta da letra E está lá em Daniel, capítulo 10, do verso 7 ao verso 10, que diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não me restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Então aqui em Daniel nós vemos que, além daqueles outros sinais, um profeta verdadeiro também perde o sentido do que está ao seu redor quando ele está em visão de Deus. E a resposta da letra E fica assim: suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos. E eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 7, do verso 9 ao 12, que diz assim: quando o faraó lhes disser: façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até faraó e o fizeram, como o Senhor lhe havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou ouvir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Nesse texto aqui nós vemos que Satanás também opera milagres e prodígios. Então, para a gente saber se um profeta é verdadeiro ou não, ele precisa ter essas 5 características que nós estudamos aqui. Primeiro deles, ele aceita a encarnação de Jesus. Segundo, apresenta os frutos do Espírito Santo na vida dele. Terceiro, o que ele fala se cumpre. Quarto, ele está em conformidade com a Bíblia e com a lei de Deus. E quinto, quando ele está em visão, ele perde o sentido do que está ao redor dele. A quarta pergunta diz assim: que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia? A resposta da letra A está lá em Êxodo, capítulo 15, verso 20, que diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Então nós vemos que na Bíblia não apenas homens foram profetas, mas mulheres também. E a primeira que nós vemos aqui é a profetisa Miriam, que era inclusive irmã de Moisés e irmã de Arão. E a resposta da letra A mostra que Miriam era uma profetisa do Senhor. A resposta da letra B está lá em Juízes, capítulo 4, verso 4, que diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então nós vemos aqui que uma outra profetisa era a profetisa Débora. Lá em Lucas, capítulo 2, verso 36, também vai falar de uma outra profetisa. O texto diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Então uma outra profetisa também era a profetisa Ana. A resposta da letra D está lá em Atos, capítulo 21, verso 8 e 9, que diz assim: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos ali com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E aqui nós vemos que além de Miriam, Débora e Ana, também tinham as 4 filhas de Filipe que eram profetisa. Então na Bíblia tinham profetas homens
homens e profetas mulheres. E nós vimos aqui pelo menos 7 profetisas, né? A profetisa Miriam, a profetisa Débora, a Ana e as 4 filhas de Filipe. 7 profetisas. A pergunta número 5 diz assim: que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Apocalipse capítulo 12, verso 17 e 19, verso 10 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 19, 10 diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então aqui na questão 5 nós vemos que a igreja que guarda os mandamentos de Deus, ela teria o dom de profecia manifesto nela. Dom de profecia nos últimos tempos seria uma luz que levaria ao estudo da Bíblia Sagrada. A 6ª pergunta diz assim: por que os adventistas do 7º dia aceitam que o dom de profecia manifestou-se através do ministério de Ellen Goldwhite? E aqui nós vemos 6 motivos pelos quais nós podemos crer no dom de profecia manifesto pela irmã White. Primeiro deles, letra A: os ensinos da irmã White estão fundamentados na Bíblia. Letra B: a irmã White exalta a pessoa de Jesus. Letra C: a irmã White pronunciou profecias que se cumpriram. Letra D: nós podemos ver o quanto a irmã White teve um caráter que engrandeceu o nome de Jesus e que honrou a Jesus. Aqui na letra E nós vemos que não são só os adventistas do 7º dia que acreditam no dom profético da irmã Ellen White. Muitos cristãos de outras denominações também creem assim. E a letra F: a vida da irmã Ellen White e os ensinos dela estão de acordo com a Bíblia e a lei de Deus. Mas eu não quero que você acredite apenas nas minhas palavras. Eu faço um desafio para você. Pega esse livro aqui, ó, O Grande Conflito. Leia esse livro e após a leitura desse livro, chegue à sua própria conclusão. Mas pelos princípios bíblicos, nós podemos dizer que a irmã White foi uma profetisa de Jesus. A 7ª e última pergunta diz assim: qual é a nossa segurança nos dias finais? 2 Crônicas 20, verso 20 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20 diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não desprezeis as profecias. Então nós vemos aqui a importância de não só estudar, mas também compreender o que as profecias nos dizem. E as profecias da Bíblia Sagrada são uma luz que ilumina o nosso caminho para compreender e se preparar para a volta de Jesus. A resposta da pergunta 7 fica assim: crê no verdadeiro dom de profecia, assim estaremos seguros. E para que o estudo de hoje fique fixado na nossa mente, eu quero convidar você para fazer a recapitulação nesse momento. Nós vimos no estudo de hoje que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. E vimos que antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar para saber se realmente procede de Deus. Nós vimos também que várias mulheres receberam o dom de profecia e esse dom se manifestou na igreja que segue os 10 mandamentos. Nós entendemos que a igreja adventista aceita esse dom manifesto através da irmã Ellen G. White, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. Por isso eu te pergunto: você crê que estamos vivendo nos últimos dias da história? Você aceita o dom de profecia manifesto na igreja adventista do 7º dia? Você deseja ler os livros escritos pela irmã Ellen White? Eu não sei qual a sua decisão depois desse estudo, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo nos guia à verdade. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você a fazer uma oração, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a ter clareza sobre o dom de profecia. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo estudo de hoje, Pai, e nos ajude a partir de hoje a ter mais clareza sobre esse tema tão importante que é o tema do dom de profecia. Nos ajude, Pai querido, a compreender a Tua vontade de acordo com a Bíblia. Abençoe-nos nessa jornada, é o que nós pedimos por Jesus. Amém. E para o próximo estudo, nós vamos aprender sobre um tema, os dízimos na Bíblia Sagrada. Eu espero você no próximo vídeo.